Como pode o vidro comum e frágil, um material que se estilhaça num instante com um único golpe, servir de isolamento para tubulações que transportam nitrogênio líquido a menos 268 graus Celsius ou menos 450 graus Fahrenheit? Este paradoxo tem um nome: vidro-espuma, uma substância literalmente mais dura que a pedra, completamente resistente ao fogo e à água, e que é quase inteiramente feita de lixo. O que antes pareciam cacos inúteis, agora inicia uma nova jornada. Neste vídeo, vamos explorar como o vidro descartado renasce como um material quase indestrutível. Vamos testemunhar a engenharia que transforma resíduos num escudo capaz de suportar um diferencial de temperatura de mais de 1.300 graus, desde o frio criogênico que congela o ar, até o calor extremo de 900 graus Fahrenheit. Esta é a história de como a fragilidade é forjada na força eterna da pedra. A jornada começa, não nas latas de lixo domésticas, mas na fonte do material mais puro. As fábricas dão prioridade absoluta aos resíduos de vidro industrial. Pense em painéis planos de construção, vidro automotivo e garrafas de manufatura, não na sua garrafa de cerveja misturada. A razão é simples: pureza. Estes materiais são muito mais consistentes e menos contaminados do que o vidro doméstico. A coleta acontece através de uma rede rigidamente conectada, ligando locais de demolição, fabricantes de vidro e centros de recuperação de materiais, formando uma cadeia de suprimentos de ciclo fechado. Nas instalações de triagem, o material enfrenta sua primeira avaliação. Aqui, o vidro é separado por cor e pureza, principalmente em categorias claras, âmbar e verdes. Esta não é uma escolha estética. A classificação por cor afeta diretamente as reações químicas durante o processo de fusão. Sistemas automatizados equipados com sensores ópticos varrem continuamente a superfície do vidro. Eles detectam e ejetam materiais indesejados, como metais, cerâmicas, grés ou plásticos, com jatos de ar cronometrados ao milissegundo. Um PRT preciso e o contaminante desaparece da linha. Após esta triagem de alta tecnologia, os fragmentos aprovados passam por uma inspeção manual final, onde olhos treinados removem quaisquer contaminantes que as máquinas possam ter perdido. Graças a este processo meticuloso, o nível de pureza da matéria-prima atinge mais de 99,7%. Somente após passar nesta fase rigorosa é que estas, antes frágeis, estão prontas para a próxima transformação. Mas fragmentos, mesmo puros, são inúteis para criar a estrutura celular. Eles precisam ser a uma fina granulação conhecida como cullet. Dependendo do tipo de vidro, o material é alimentado em moinhos de martelo ou moinhos de bolas. O moinho de martelo serve como o triturador primário, quebrando rapidamente folhas de vidro espessas através do impacto de lâminas rotativas de alta velocidade. É uma força bruta e controlada. Para lotes que exigem uma granularidade ainda mais fina, o vidro passa por um refinamento adicional num moinho de bolas. Aqui, milhares de esferas de aço rodam continuamente, moendo e polindo as partículas através da fricção. Este processo de estágio duplo produz cullet, que não é apenas uniforme em tamanho, mas também consistente em densidade, formando a fundação para a estrutura estável e de alta qualidade do vidro-espuma que está por vir. O que era um monte de cacos quebrados é agora uma montanha de areia de vidro artificial, pronta para a calibração. Este pó parece perfeito, mas antes de enfrentar a fornalha, ele deve passar por um último teste, a inspeção e triagem automatizada. Este é um passo crítico para garantir que cada partícula de cullet atenda ao tamanho e pureza exatos antes da mistura. Numa esteira vibratória, peneiras multicamadas operam continuamente para separar as partículas por tamanho. O tamanho ideal cullet para o vidro espuma varia entre 0,1 e 2,5 polegadas. Esta é uma faixa cuidadosamente calculada que garante uma fusão rápida e estável e uma formação de espuma uniforme dentro do forno. Após a triagem, o material passa por sensores ópticos e magnéticos, onde câmeras industriais e detectores de metais analisam cada fluxo de material. Estes sensores podem detectar até mesmo contaminantes microscópicos,
como grés cerâmico ou fragmentos de metal com apenas alguns milésimos de polegada de largura. Em instalações modernas de vidro-espuma, este sistema atinge até 99,9% de precisão, eliminando virtualmente quaisquer impurezas que possam afetar a estrutura de célula fechada do produto final. Finalmente, o cullet qualificado é transferido por transportadores fechados para silos de armazenamento, onde cada lote é rotulado e organizado. A partir daqui, o material está pronto para a fase de mistura, assegurando a precisão exata pela qual cada etapa do processo trabalhou meticulosamente para alcançar. Agora temos um pó de vidro perfeitamente puro, mas para ele inchar como uma espuma, ele precisa de um ingrediente secreto. O cullet é alimentado num misturador espiral industrial, juntamente com uma pequena quantidade de aditivos espumantes. Geralmente é pó de carbono, coque fino ou compostos inorgânicos ricos em enxofre. A proporção da mistura é a chave de tudo e é extremamente baixa. Tipicamente, os aditivos representam apenas cerca de 0,4 a 0,6% do peso total do vidro, menos de 1%. No entanto, esta pequena fração determina a densidade final do material, a sua porosidade e o seu desempenho como isolante térmico. Durante a fase de fusão, estes agentes espumantes decompõem-se e libertam dióxido de carbono, formando milhões de células de ar seladas dentro da massa de vidro fundido. Para garantir a consistência, a mistura é lentamente agitada por pás helicoidais de baixa velocidade, que mantêm uma distribuição uniforme e controle de umidade. A mistura está pronta, mas antes de ser alimentada no fogo, ela precisa ser molhada. O pó de vidro misturado é alimentado num sistema de laminação úmida, uma fase de modelação crucial antes da secagem e queima. Em vez de ser laminado a seco, o material é espalhado numa camada fina e passado por rolos rotativos, parcialmente submersos em água. Esta película de água permite que a mistura se espalhe uniformemente, reduz a fricção e estabiliza a superfície, ao mesmo tempo que fornece a compressão necessária para atingir uma densidade uniforme. À medida que o material sai dos rolos, forma uma folha fina e estável, um tapete que retém umidade suficiente para manter as partículas de vidro juntas. Após a secagem, esta camada misturada é alimentada num forno contínuo. Este é um sistema selado capaz de manter temperaturas extremamente altas e controlar precisamente cada etapa da transformação do material. No interior, o processo ocorre a cerca de 1.650 a 1.800 graus Fahrenheit, ou 900 a 1.000 graus Celsius. É quente o suficiente para derreter o vidro, mas não tão quente que destrua a estrutura da espuma. À medida que a temperatura sobe, o pó de vidro amolece e funde-se numa massa viscosa e fundida. Ao mesmo tempo, os agentes espumantes como o carbono começam a decompor-se, libertando gás dióxido de carbono. Estas bolhas de gás ficam presas dentro do vidro amolecido, formando milhões de células de ar fechadas. Esta é a estrutura distinta que confere ao vidro espuma o seu isolamento térmico e propriedades de impermeabilização. A taxa de aquecimento é controlada com extrema precisão. Se aumentar muito rapidamente, o gás escapa. Se for muito lento, a estrutura da espuma colapsa. No momento em que sai do forno, o bloco de vidro espuma está totalmente formado. É leve, mas sólido, com uma densidade de cerca de 8 a 15 libras por pé cúbico, muito mais leve que o betão, mas com uma resistência à compressão e estabilidade notáveis. É nesta fase que o vidro, outrora frágil, renasce como uma forma quase eterna de pedra artificial. Quando sai do forno, o vidro espuma não é produzido como peças individuais, mas como um bloco contínuo, uma grande laje que se estende por várias dezenas de metros de comprimento. Nesta fase, o material arrefeceu ligeiramente e a sua estrutura celular estabilizou. No entanto, permanece quebradiço, como o vidro. Para atingir as dimensões finais do produto, a fábrica avança para uma etapa conhecida como breakout, ou fratura controlada. A laje inteira é colocada numa esteira vibratória, equipada com rolos descentrados que geram uma vibração torsional e mecânica precisamente calculada, tipicamente entre 20 e 40 Hz. Nenhuma lâmina, serra ou cortador é usado.
Sob este movimento, o vidro-espuma racha naturalmente ao longo das linhas de tensão internas, formadas durante a fusão e o arrefecimento. Estas linhas são intencionalmente projetadas através do controle da espessura, direção do fluxo de ar e temperatura do forno, permitindo que o bloco se separe de forma limpa ao longo de grelhas pré-definidas. Este método sem contato preserva a integridade da estrutura de célula fechada e evita o colapso das bolhas. Cada fratura deixa uma superfície natural, ligeiramente áspera, que melhora a adesão mecânica quando os painéis são posteriormente colados. Os blocos fraturados são então recolhidos e alimentados através de um sistema de dimensionamento automatizado, que classifica as peças por espessura e densidade. Fragmentos mais pequenos ou arestas irregulares não são descartados. Em vez disso, são reciclados de volta para as linhas de moagem e mistura, permitindo quase 100% de reutilização do material. Na indústria do vidro-espuma, a quebra é muito mais do que apenas dividir uma laje. É o momento em que uma substância outrora frágil se torna um produto acabado. Depois de fraturado em blocos de tamanho padrão, este pedra artificial é transferida diretamente para a linha de embalagem automatizada. As esteiras transportadoras carregam os blocos para um funil de dosagem, onde são dispensados diretamente em sacos de polietileno especializados, projetados para resistir à umidade e à radiação ultravioleta. Cada saco é cheio até um peso fixo, tipicamente entre 15 e 30 libras, e depois selado a quente. A partir daí, estes blocos de espuma de pedra, nascidos de vidro reciclado, continuam a sua jornada, levando a força de materiais sustentáveis para projetos de construção em todo o mundo. Em aplicações industriais, o vidro-espuma é usado como camada de isolamento para telhados planos, pisos de caves, paredes exteriores e tanques de armazenamento. E aqui ele cumpre o seu destino. A sua capacidade de resistir a temperaturas de menos 450 graus Fahrenheit até mais de 900 graus Fahrenheit torna-o ideal. Com uma resistência à compressão superior a 100 libras por polegada quadrada, pode ser instalado sob pisos de fábrica ou fundações de maquinaria pesada, sem deformação. Graças à sua estrutura de células totalmente fechadas, o material é completamente inerte. É impermeável à água e ao vapor, o que o torna imune a mofo e micro-organismos. É tão leve que flutua, mas permanece duro como pedra. E resiste a solventes, ácidos e a maioria dos produtos químicos. Desde instalações de armazenamento a frio e centrais elétricas, até arranha-céus imponentes. O vidro-espuma é mais do que apenas um material isolante, é um escudo sustentável. Começamos com uma pergunta: como pode o vidro frágil suportar o frio extremo do nitrogênio líquido? A resposta está nas milhões de células de ar seladas, criadas a partir de resíduos reciclados. Atrás de cada bloco de vidro-espuma está a prova de como a humanidade pode transformar resíduos em energia. Não é apenas um produto de reciclagem, mas uma consciência dos materiais encontra o espírito de conservação de recursos. O seu verdadeiro valor vai além do desempenho, reside na mensagem que transporta. Limites para a renovação quando somos suficientemente sábios para ver potencial no que foi descartado. O vidro-espuma lembra-nos que a sustentabilidade não começa duro. Começa com a forma como reinventamos o presente. A prova de como a humanidade pode transformar uma das substâncias mais frágeis do planeta na força duradoura da pedra.